E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Deixa eu só colocar... Aí. Dando continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Lembrando que essa oficina é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi e da Secretaria de Cultura, então agradeço demais pela oportunidade. Quem não viu o vídeo anterior, eu fiz um guarda-chuva assim, ó, maravilhoso, um guarda-chuvinha, uma sombrinha refletora. Então vai lá assistir. Antes disso teve o softbox, bem legal que a gente fez também. Então não perca aí essas informações de como fazer esses refletores, como fazer essas coisinhas diferentes, como arrasar aí nas suas fotinhos, nas suas gravações de vídeo e tudo mais. Manda pra aquele seu amigo que é professor, que tá tendo que gravar coisa em casa, tá com problema de iluminação, né? É bom a gente compartilhar essas informações, dar essas dicas, ainda mais porque tudo que a gente tá fazendo aqui é de baixo custo. Então, né, é bom pro bolso. Vamos lá porque a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos fazer uma luz a pino com galãozinho de água, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês, depois vou mostrar a confecção. Como vai funcionar? Como vocês sabem, a luz a pino é aquela luz que vem de cima ali, né, da vara. Então, o refletor, ele tá totalmente direcionado para a cabeça do ator. A luz a pino, geralmente, o olho, né, e um pouco assim das expressões não pega muito bem. Então, a luz a pino, ela tem essa característica mesmo de que se vier só uma luz a pino, o meu rosto não vai estar tão iluminado, tá bom? Ele vai estar marrom menos. Então, Já fiquem sabendo que a luz não vai ficar me mostrando totalmente, tá? Vai mostrar mais a minha sombra, vai mostrar um pouco do meu corpo, vai iluminar bastante minha cabeça, tá bom? E aí, um vai ficar com uma lâmpada assim, mais simples, e o outro vai ficar com essa lâmpada um pouquinho maior, tá? Porque minha irmã quebrou minha lâmpada, e aí eu tô sem a lâmpada igual essa, que vocês lembram que eu tinha duas, né? Então eu vou ter que testar com essa aqui, que é um pouquinho menos potente. Mas aí é legal pra gente ver também essa diferença entre as duas, ok? Então, vamos testar lá pra ver como vai ficar?
Ok, vamos lá, os testes então. Hoje eu estou sem a minha assistente, gente, então provavelmente não vai ser... Eu vou conseguir mostrar os dois, né, como ficou com a lâmpada mais escura, mais clarinha. Mas eu não vou conseguir me iluminar tão bem assim, tá? Mostrar muitas coisinhas com ele. Mas vamos ver o que eu consigo fazer sozinha, né? Às vezes eu até consigo fazer várias coisas, vai saber. Então, primeiro, eu vou desligar a luz do quarto. E aí, essa primeira que eu vou ligar é a que tá com a luz mais fraquinha, tá? Que é a luz do quarto. Aí, assim que ela ficou. Deixa eu ver... Aqui. Ficou um efeito bem legal de pintura, né? E eu nem tentei, gente. Ficou assim, sem eu nem tentar. Então, ficou desta forma, tá? Vou mostrar como ele ilumina assim. Ó, no meu quarto, até daria pra eu fazer quase uma luz com direção específica. Tá vendo que fica... Se eu deixar um pouquinho mais perto, ele vai fechando o ângulo. Mas espalha demais a luz, então não é muito interessante. Mas às vezes dá até pra utilizar, ó, pra iluminar a pessoa que tá fazendo. E agora eu vou ligar a outra, tá? Vou desligar essa, vou ligar a outra. Ok, essa aqui. Agora essa é com a outra lâmpada. Ficou um pouquinho mais forte, viu? Tá bem mais forte, na verdade. Também teve um efeitinho de pintura que eu nem tentei, aconteceu. Ilumina um pouco mais. E deixou um desenho no meio, tá vendo? Não sei porquê. Eu vou tentar me iluminar a pino ali, pra vocês terem uma ideia de como ele ficaria, tá bom? Seria uma coisa mais ou menos assim. Como eu disse, eu estou sozinha, então vou ter que me virar. Então ele ficaria pendurado, né, em cima. Quase que eu derrubei. Ficaria pendurado em cima e aí eu ia ser iluminada desta forma, tá? Deixa eu tirar meu óculos pra ver se... E aí eu ia ser iluminada assim. Só que aí ainda tá muito próximo, né? Se fosse num teatro ele ficaria bem lá em cima, na vara de luz mesmo, e eu seria iluminada, né? Não ia chegar tanta luz assim em mim. Mas é mais ou menos dessa forma. Esse aqui é da lâmpada boa. Vamos testar a lâmpada marrom menos. Agora com a lâmpada que ela não é tão forte, tá? Mas eu achei que ela iluminou bem, viu? Então ficaria mais ou menos assim. Seria iluminada desta forma. Eu espero sinceramente que esteja pegando direitinho. Porque senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Então seria assim, minha iluminação, tá bom? Não sei se vocês estão vendo alguma diferença. Depois eu vou ver aí. Vamos testar com uma luz diferente? Pra ver se a gente consegue um efeito legal? Vamos aos testes com a lâmpada coloridinha agora, tá? Lembrando que é aquela lâmpada pequena, então provavelmente não vai iluminar tanto. Mas vamos testar, tá? Primeiro com uma cor, depois com a outra. Então vamos começar com o verde. Então eu seria iluminada desta forma. Se fosse um pouquinho mais pra frente, mas geralmente é aqui mesmo. Tá vendo? Deixa eu tirar meu óculos pra ver se dá alguma coisa. Acho que não, né? Mas enfim. Esse verde ele não é tão forte, né, gente? Vocês já sabem. Então, já era de se esperar que ele não ia ter muita luz.
que meu rosto ia ficar bem escuro mesmo. Vamos ver ele na parede, se a gente consegue... Ó, com ele o ângulo fica até mais interessante, hein? De luz com direção específica. Não tá aparecendo tanto pra vocês quanto aqui, ó. Mas ele daria pra brincar um pouco com luz de direção específica, tá vendo? Mas claro, pra vídeo, né? Pra cena não ia dar muito certo. Vamos testar o vermelho agora. O vermelho é um pouquinho mais forte, então tenho esperanças que ele vai ser um pouquinho melhor. Então, com o vermelho, eu seria iluminada desta forma. Ó. Estranhíssima que eu estou. Deixa eu tirar meu óculos. Então seria mais ou menos assim. Dá um efeito interessante, vai. E olha como ficou. Ficou bem bonitinho. Então eu seria iluminada mais ou menos desta forma. Ok? Vamos ver como ele fica na parede? Ó, esse daqui também daria uma luz com direção específica interessante. Tá vendo? Mas aí, claro, pra celular também. Mas ficou bem bonitinho, hein? Com esses coloridinhos. Vamos finalizar os testes, então? Então foi isso, os testes. Então eu utilizei esta lâmpada aqui, esta aqui também, que eu até achei que iluminou bastante, viu? Mas não tanto quanto a outra. E essas duas pequenininhas... Cadê a outra? Ai, deixei lá. A outra dessa aqui é verde, que vocês sabem que ela não é tão forte. Mas ficou bem interessante, né? E aí, é mais se vocês forem utilizar em casa, ou então dá pra utilizar no espetáculo também. Essa ideia aqui eu tirei porque na faculdade eu tive que fazer um trabalho de iluminação alternativa. E uma das coisinhas que a gente fez foi assim pra ter uma luz a pino. E ficou bem legal. Tinha 3 luzes a pino assim, né? E aí uma pessoa ficava embaixo de cada uma delas. E deu um efeito bem legal. Então esse daqui eu já tinha testado. Eu sei que dá certo. E o lugar onde a gente apresentou nem foi a sala de aula. Era como se fosse um espaço pequeno para apresentação, sabe? Que tem que tinha lá na faculdade, né? Como se fosse um auditório, assim, de apresentações. E deu super certo, ficou bem legal. E a luz expandiu bastante. Então esse aqui eu sei que dá pra utilizar também no espetáculo, caso seja num lugar pequeno, né? Eu acho que se fosse por exemplo, num teatro imenso, né? Que daí a vara de luz ia ficar muito lá acima, não ia dar tão certo. Mas se for num lugarzinho mais tranquilo, né? Que geralmente é onde a gente apresenta, que às vezes não tem muito recurso, dá pra utilizar. Eu gostei muito do resultado, principalmente do resultado com as lâmpadas coloridas, né? Porque assim, a ideia é ser uma luz a pino, mas como vocês viram, dá pra utilizar também, né, como uma luz com direção específica, ou então mesmo de só pensa em fazer uns 4 desses, deixa 2 com uma luz de um lado como se fosse uma ribalta, 2 do outro, também dá pra fazer uma ribalta. Todos esses refletores que eu fiz até agora, tem como utilizar ele de forma alternativa. O softbox, por exemplo, ele já tem um jeitinho assim, né? Que tem como eu deixar no chão. E se eu deixar ele no chão, ele fica assim, levantadinho. Sabe? Em vez de ele ficar reto, ele fica um pouco levantado. E aí daria também pra fazer uns 4, 6 softbox, deixar no chão como se fosse ribalta, e aí eu ia ter uma iluminação geral ali pro meu espetáculo. Então assim, tem como pensar os refletores que a gente já fez de forma diferente, testar de outras formas que também podem dar muito certo e que vai dar muito certo, que eu tenho certeza disso, tá bom? Esse daqui, apesar de eu não ter ajuda hoje pra eu gravar,
Então não teve como, alguém segurar lá de cima pra mim, enfim. Lembra que eu falei que nós vamos ter algumas fotinhos, né, lá pro final? E aí, nessa sessão de fotos que a gente vai ter, a gente vai utilizar este daqui. Inclusive, eu já tenho uma fotinho, vou disponibilizar uma fotinha aí pra vocês verem. Bem rápido, não precisa demorar muito não. Se quiser ver o resto, vai ter que assistir o vídeo quando eu for falar da sessão de fotos. Então, assim, mais pra frente vocês vão ver ele sendo utilizado de outra forma, num espaço maior. A ideia dessa sessão de fotos é que o meu quarto ele é pequeno. Então, assim, pode ser que o refletor ele nem seja tão potente, mas por conta do espaço ser pequeno, ele vai iluminar bem. Então, esse é dos motivos, né? Um dos motivos pelo qual eu achei interessante fazer essa sessão de fotos. E também porque eu sozinha aqui não tem como eu testar muitas coisas. E aí eu com outras pessoas já é um pouco mais fácil, né? Um segura ali, outro segura pra cá, outro tira foto, outro arruma, outro modela. Então, por isso que a sessão de fotos vai ser bem importante para vocês verem o resultado, né? E verem como esses refletores eles foram utilizados, como eles podem ser utilizados, como usar ele de outras formas, enfim. Então a sessão de fotos vai ser bem legal por conta disso. E aí vai ter desse daqui também, tá? Que ficou bem legal. E aí eu acho que vocês vão gostar bastante, viu? Esse aqui foi bem fácil. Eu vou comentar um pouquinho sobre o vídeo, porque vocês viram lá no vídeo que eu comecei furando ele com abridor, né? E aí sim, eu acho muito mais fácil furar ele com abridor. Só que depois primeiro eu tentei cortar com a tesoura e tipo, claro que não ia dar certo. Depois eu tentei com o meu estilete, e aí o meu estilete quebrou. Quem quiser me dar um estilete, estou aceitando. E aí eu pensei, Não, primeiro eu pensei em pegar um serrote. Só que depois eu falei, deixa eu tentar com a faca primeiro. E com a faca é muito mais fácil, gente. Tenta com a faca desde o início, não precisa passar pelo estresse que eu passei. Só que assim, é meio duro, então o bracinho vai trabalhar ali pra cortar direitinho. Mas então já vai lá pra faca que fica mais fácil. E eu ainda trouxe duas facas, eu trouxe uma dessas de serrinha bem simples e trouxe uma de cortar carne mesmo, mas a de serrinha já deu conta. Então, testem com ela, tá? Que vai dar muito, muito, muito certo. Foi isso de hoje. Eu vou deixar no final aí rolando umas fotinhos de como ela usa pino, só pra vocês relembrarem, tá? E aí como funciona, como utilizar, só pra não esquecer. Mas se você não assistiu aquele vídeo que eu falava dos tipos de iluminação e tudo mais, é legal vocês voltarem um pouquinho lá, tá bom? Pra dar uma olhadinha, pra ver como ficou, se vocês podem utilizar outros tipos de luz com esses refletores, né? Como eu disse, dá pra utilizar sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mandem pro amiguinho lá que quer fazer uma coisa diferente, com luz, enfim. Mandem aí pras outras pessoas, posta no seu stories, curte o Instagram do projeto. Eu vou, nesses próximos dias, eu vou alimentar bastante o Instagram do projeto, tá? Porque também vai ter as fotinhos da sessão, né, de fotos que a gente fez. E aí acho que vocês vão gostar bastante de ver, né, os resultados, de ver como é que ficou. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.